tendo em vista, então, que qualquer empresa de qualquer tamanho, e seja em qualquer segmento, até você deu um exemplo, né, Marcos, a questão dos próprios chatbots, que até vamos pensar assim nesse período de pandemia, né? Nós temos uma situação de atendimento presencial muito limitada, muito restritiva, né? Tem até segmentos, por exemplo, que estão impedidos de ter atendimento presencial. Não estou falando exatamente, por exemplo, de um nicho de restaurante, por exemplo, a menos que a gente for pensar na parte de pedidos, né? Na parte de delivery. Mas pensar em outros segmentos, a gente está com várias restrições para atendimento presencial, e aí o atendimento virtual ele acaba sendo necessário. Então, uma solução dessa, até para poder atender um número maior de pessoas, sem você necessariamente precisar ter uma equipe maior, também acaba contribuindo para o próprio negócio. Então, isso demonstra, né, só ratifica o quanto que a ciência de dados é tão próximo que muitos empreendedores, empresários ainda não percebem a importância e as possibilidades, né? Acho que como a outra possibilidade que a gente poderia vincular, por exemplo, para um negócio de pequeno, médio tamanho. Vou começar dessa vez. Perfeito. Uma possibilidade seria cross-selling, né? Você analisar com base no que a pessoa consome, o que ela pode consumir, criar perfis, talvez, dos seus clientes e, com isso, tentar fazer campanhas direcionadas para você aumentar vendas. Uma ideia simples, né? Isso poderia ser aplicado a uma loja pequena que tem alguns itens aí diferentes, como produtos, né? Eventualmente para serviços também. Enfim, uma ideia. A gente percebe grande aplicação aí no planejamento de demanda, bem consolidado em forecast, né, previsões orçamentárias. Então, temos um vasto campo. Varejo, eu acho que eu sou meio suspeito para falar de varejo, porque eu sou apaixonado por varejo, e eu acho que é um dos campos assim que com muito pouco a gente consegue mudar cenários que pareciam ser extremamente complexos. Qualquer vírgula que a gente faz na trajetória de uma ação, a gente consegue já perceber efeitos, né? Já consegue ver efeitos. E aí vai bastante do estudo que está por trás para a gente conseguir colher bons frutos. Não quero ser otimista demais para dizer que num primeiro momento vá se acertar, mas é questão de calibrar, que as coisas com certeza trazem bons frutos, inclusive pagando facilmente qualquer tipo de ensaio no passado que venha ter causado prejuízo. Exatamente, pegando o gancho que o Eric falou sobre planejamento de demanda, né? Um exemplo bacana para ser usado aqui para um negócio pequeno é aquele capricho, né, do dono do negócio anotar, por exemplo, ele tem um bar onde ele tem que abastecer esse bar com cerveja gelada para os dias, né? Se ele tiver aquele hoje não anotar, mas ele tem hoje disponível, né, nas redes e inclusive na internet o histórico de temperatura desses dias todos e o quanto que ele consumiu. Então, se ele conseguir, por exemplo, salvar, né, o quanto que ele vendeu em cada dia e qual foi a temperatura daqueles dias, ele consegue, a gente já sabe que tem uma associação já entre temperatura e consumo de bebidas, né? Então, ele consegue fazer o modelo rapidamente usando plataformas gratuitas, no caso, né, que já estão aí disponíveis usando um Excel, né? Ou no próprio Excel do Google, que fica aí de forma gratuita, fazer um bom planejamento de abastecimento do seu negócio. Então, começa por aí, né? Começa naquele Excel e depois vai passando para outras ferramentas de automatização, como o Nime Alteryx, depois vai para visualização de dados como Tableau, ClickView ou Power BI ou qualquer outra ferramenta que esteja disponível, né? Então, eu acho que dependendo do negócio é possível sim estruturar, né? Sendo que só que a parte principal é o mapeamento do banco de dados dele, né? Para ele poder entender o negócio, porque tem que ter dado para poder fazer uma boa análise.